noite, bom dia, como vocês estão? Live rápida para trazer algumas reflexões aqui que me surgiram. E eu digo que vai ser rápida, mas eu não sei, que eu gosto de falar aí. Bom dia, Ana. E eu tenho que trazer para vocês uma consciência que me veio ontem a partir de uma pergunta que me fez ficar ali pensando por um bom tempo, né? E recentemente, semana passada e essa semana, nós fizemos um trabalho de manifestação de alma gêmea, e essa pergunta veio muito de encontro com o nosso trabalho, né, com o que a gente veio fazendo essas semanas. A pergunta foi o seguinte: qual o critério que, no caso, as mulheres, né, estão colocando, e os homens também estão colocando, para escolher os seus companheiros, suas companheiras, né? E a pessoa perguntava assim: quais são os critérios reais que vocês estão tendo, né, para escolher um parceiro, uma parceira? E aí eu comecei a me perguntar, né? Porque essa coisa do critérios reais, né, pede um pouquinho mais de profundidade nessa resposta. Porque como eu trabalho com terapia e onde as ferramentas que eu utilizo vão no profundo das nossas crenças, os critérios reais não são só os que estão no consciente, são os critérios também no subconsciente. E aí me veio, entre o que a gente diz e o que a gente faz, existem muitas camadas de subconsciente, de inconsciência, que a gente precisa falar sobre isso. Entre o que a gente tem consciência dos critérios, né, que a gente tem hoje, e os critérios do nosso subconsciente, existe aí muita coisa para ser olhada. Né, para responder essa pergunta que eu me deparei ontem, eu preciso falar um pouquinho mais sobre essa coisa dos critérios que estão ocultos no nosso fazer, nas nossas escolhas, nas nossas ações. Vamos trazer o exemplo das almas gêmeas, né? O critério para você se relacionar com a outra pessoa, talvez conscientemente venha de uma trajetória de experiências que você teve durante a sua vida, de relacionamentos, de trocas, né? Uma série de experiências que te trouxeram todos esses critérios conscientes. Por exemplo, se você viveu um relacionamento abusivo, você está ali colocando um critério principal, que a pessoa não seja tóxica nem abusiva, né? Ok. Porém, no seu subconsciente, o negócio pode ser um pouquinho mais complicado e mais emaranhado aí. Primeiro, porque você atraiu um relacionamento tóxico? Cadê a raiz disso? Qual é o ponto de vista, qual é a sua crença que está por trás disso, que faz você criar e experienciar na sua vida isso? Talvez você tenha alguma crença de relacionamentos são onde um ganha e o outro perde, onde um controla e o outro é submisso. Tuila, que absurdo que você está falando! Gente, é experiência de consultório, né? Quando a gente vai cavucar o que a gente tem de crença no subconsciente, o negócio é muito mais fora da caixinha do que a gente imagina, né? Se a gente for cavucar essa coisa do eu acredito que relacionamentos é isso, de onde vem? Onde foi que isso surgiu? Né? Para cada um pode ser de uma forma diferente, mas a gente consegue encontrar, né, na sua ação de procurar um relacionamento, procurar alguém ali com os critérios do seu consciente que se encaixam ali com o que você coloca para ser um companheiro ou uma companheira. Muitas vezes esses critérios
estão ocultos. E aí o que você vai fazer e agir é completamente diferente do critério que você tem no consciente. Você acaba atraindo as pessoas que vão confirmar os julgamentos que você tem sobre. Por exemplo, e isso é um negócio bem interessante para a gente mudar a chave, sabe? Mudar a forma de olhar para as coisas que a gente está experienciando e escolhendo fazer, e as pessoas que a gente escolhe à nossa volta. Se a gente tem o ponto de vista de que todo homem trai, você vai manifestar, você vai atrair para suas experiências com os homens que ou eles estão em um compromisso, né? Eles estão em um relacionamento e estão com você, e aí veja as suas questões morais em relação a isso, né? Ou eles vão estar com você e vão te trair, porque você vai querer confirmar aquela pequena verdadezinha que você tem lá no seu subconsciente, né? Quanto mais você fala, mais você valida isso, mais isso cria força e mais isso se apresenta na sua realidade como uma verdade. É como se a gente quisesse, o nosso subconsciente quisesse nos provar e nos fazer certos o tempo inteiro. Né? Então você prefere o quê? Você prefere estar certa ou ter um relacionamento de almas? Você prefere estar certa ou viver a sua verdade, a sua felicidade? Você prefere estar certa ou fazer as mudanças necessárias para que a sua vida caminhe de uma outra forma, né? Então, os critérios subconscientes muitas vezes ultrapassam o consciente. Eu não vou lembrar o número exato, mas vamos dizer que 90% do que você escolhe fazer é o subconsciente que está no comando. 10% é o consciente. Frações de segundos você decide no subconsciente e alguns milésimos de segundos vem para o consciente. É aquela coisa, o seu impulso é fazer tal coisa. Só que se você parar um pouquinho para pensar, parar um pouquinho para refletir, você traz para o consciente e consegue controlar. Mas muitas vezes a gente vai ligando o piloto automático, vai fazendo as coisas, né? E saem do nosso consciente. E aí o subconsciente toma conta. E todas essas crenças que estão ali por baixo, né? Então, quando a pessoa pergunta, quais os critérios reais? Certo, tem os critérios que a gente coloca conscientemente, mas reais de fato, são os critérios do nosso subconsciente, né? Os critérios aí para se relacionar, os critérios aí tanto profissionais, os critérios para a vida, de fato, estão no nosso subconsciente. E expandir a nossa consciência, trazer mais presença, é uma das ferramentas importantes para a gente sair desse lugar, sair da repetição de padrão, né? E aí é fácil, essa coisa de repetição de padrão é o que torna fácil a gente perceber onde é que a gente está caindo nesses critérios do subconsciente. Quando uma coisa se repete várias vezes, você conscientemente fez diferente, mas acabou na mesma coisa, na mesma repetição, existe um padrão de crenças, né? Existe aí toda uma estrutura de crenças por baixo disso que mantém esse padrão. Então é só você olhar para a sua vida e, no caso, olhar para os seus relacionamentos e perceber o padrão. Qual é o padrão que está se repetindo? Qual é o padrão que está se repetindo nas ações dos outros? Qual é o padrão que está se repetindo nas suas ações? E aí você já tem uma pontinha, sabe? Um fiapinho do que tem por baixo. E aí, para descobrir o que tem por baixo, em terapia, gente. Em sessão, pra gente olhar para isso, pra gente cavucar isso, limpar, liberar isso. Se você quer sair desse redemoinho, né? Dessa repetição, dessa roda de repetições de padrões.
né? Então, voltando para a pergunta, qual o critério real que você coloca para se relacionar com as pessoas, para ter um relacionamento com alguém? E aí, eu vou citar aqui um livro que o nome é Relacionamento, Verdade, Você Quer Um? Acho que é alguma coisa desse tipo. Se eu errar, mas é mais ou menos isso. Relacionamento, tem certeza que você quer um? Da Simone Milazas e do Brandon Scott. Eu acho que é assim o sobrenome dele. E nesse livro, ele fala que as pessoas, normalmente as pessoas que a gente tende a se relacionar, elas vêm de encontro com os nossos padrões de julgamento, né? Por exemplo, eu tenho o julgamento de que, sei lá, casamento é uma pessoa que provê e a outra que fica em casa. Ou que todo casamento, uma hora, vai acabar, porque as pessoas não conseguem viver muito tempo juntas. E aí eu lembrei agora de uma série da Netflix que é Machos Alfa. E aí tem uma moça, tem uma personagem nesse seriado que ela propõe pro namorado dela um relacionamento aberto, porque ela acredita que se ficar muito tempo em um relacionamento fechado, eles vão se cansar um do outro e vão se separar, né? E aí esse é um padrão de crença, né? Isso é um julgamento que ela tem. E você acaba atraindo as pessoas que vão de encontro com esses padrões de julgamento, certo? Se você tem um padrão de julgamento consigo mesma, de eu não sou suficiente, ou as outras mulheres ou os outros homens são mais interessantes do que eu, você vai atrair pessoas que vão estar casando, encaixando com esse padrão de julgamento. Ou essa pessoa vai continuar te fazendo sentir nesse lugar de inferior, né? Ou essa pessoa tem o mesmo padrão que você, e aí vão ser os dois se olhando como inferiores, né? Não se olhando um com o outro, mas se olhando para si como inferiores, né? Então, nesse livro fala disso. E a Simone, ela fala da experiência dela, de que ela nunca tinha um relacionamento onde a pessoa deixava o corpo dela, exaltava o corpo dela. Ela sempre tinha relacionamentos onde os caras, né, deixavam ela mais constrangida com o corpo que ela tinha, sabe? Porque ela atraía caras que tinham o mesmo padrãozinho de julgamento dela, tá? E aí, quando ela começou a se relacionar com o Brandon, ela teve que abrir um pouquinho o leque de visão dela para sair daquela mesmice de julgamentos que ela tinha, daquelas referências que ela tinha. E aí no livro ele coloca 3 categorias de pessoas que você se relaciona, né? Por exemplo, a primeira categoria são os vencedores. Aquelas pessoas que você olha, né, e você conclui, esses são os vencedores, esses são os prêmios que eu quero alcançar, porque eu acredito que eles, né, são os melhores para mim. O primeiro é o vencedor, e normalmente os vencedores são aqueles que vão casar com os nossos padrões de julgamento, né? É como se a gente colocasse aquela pessoa num pedestal, só que a gente se atrai pelaquela pessoa pelo fato dela ter os mesmos padrões de julgamento que a gente. Então esses são os vencedores, são aquelas pessoas que nos chamam a atenção. E aí vem uma ferramenta, quando você, sei lá, começar a admirar alguém, começar a exaltar alguém, percebe se você está colocando a pessoa num pedestalzinho onde aquela pessoa é o vencedor, né? Provavelmente nesse lugar ela tá aí casando com os mesmos padrões de julgamento que você. O segundo, né? Quer dizer, eu vou pular o segundo e vou pro terceiro. O terceiro são os perdedores. São aqueles que você até enxerga, mas você já diz não, nunca eu vou trocar experiência com essa pessoa, nunca eu vou, não me atrai de jeito nenhum. Então são aqueles que até podem se sentir atraídos por você, mas você ignora, porque para eles você é uma vencedora, entendeu? Que loucura!
insano, né? No nosso subconsciente. Mas para os perdedores, você é um vencedor. Para eles, você é um prêmio. Então você diz, eca, não quero, né? E tem ali o meio termo, o segundo, que são os não conta. Os não conta são aquelas pessoas que você nem enxerga, que às vezes você nem consegue percebê-las, né? Porque eles não têm o mesmo padrão de julgamento que você, eles não estão ali grudadinhos das mesmas crenças, né? Eles são fora do seu padrão de ponto de referência. E aí, muitas vezes você nem os observa, você nem os enxerga, porque eles não estão ali casando com essa coisa do vencedor e do perdedor, né? Eles nem te colocam num lugar de vencedor ou de vencedora, nem você coloca eles num lugar de vencedor e vencedora. Então, são os não conta. E os não conta, muito provavelmente, são aquelas pessoas que a gente vai conseguir trocar de uma forma muito mais legítima, muito mais real, muito mais verdadeira. E eles fogem dos nossos critérios no subconsciente. Para que a gente consiga equilibrar esses critérios do consciente e do subconsciente, é preciso que a gente esteja atento, né? E entender que muitas vezes você vai ser impulsionado a fazer algumas coisas que não é consciente, é lá do subconsciente. Que você perceber que está repetindo um padrão, né? Provavelmente você está repetindo um padrão do subconsciente. E aí, você está aí em percepção, em presença consigo mesmo, para perceber, uau, eu estou me aproximando dessa pessoa, eu estou me atraindo por essa pessoa, porque ela está casando com os meus padrões de julgamento, ou porque ela realmente está nos meus critérios conscientes, agora que eu estou mais, né, presente com as minhas ações. Então tem aí uma questão de percepção, tá? Então essa pergunta-chave que eu trouxe aqui nessa live no começo, quais são os critérios reais para você se relacionar com alguém, passa por esse lugar de você, muitas vezes, os critérios conscientes, eles estão ali, porque eu não quero mais isso, eu quero isso. Mas o critério do subconsciente, ele é aquele que eu estou escolhendo pessoas que estão casando com os meus padrões de julgamento. E aí você nunca sai da mesma roda de repetição dos seus relacionamentos. E, gente, eu tô falando de relacionamento afetivo, mas põe aí para qualquer coisa na sua vida, tá? Qualquer coisa na sua vida. Você se atrai, você faz, você age de acordo com os seus padrões de julgamento, né? E você atrai pessoas de acordo com os seus padrões de julgamento. Vou sair um pouquinho dos relacionamentos, vou trazer aqui um assunto que todo mundo gosta: dinheiro, né? Se você tem um padrão de julgamento de que quando você tiver ou tem muito dinheiro, as pessoas oportunistas vão chegar até você, né? Ou você vai atrair pessoas que vão sugar todo o seu dinheiro para você nunca ter dinheiro bastante, para que os oportunistas, né? Para que você, sei lá, não sofra um roubo, sabe? Não seja sequestrado, certo? Né? Ou você vai experienciar isso, essa roda de sempre quando você tem muito dinheiro, você perde, porque você não quer atrair as pessoas que vão roubar você, entende? E aí você cria esse mundo a partir dessa verdadezinha que você fez a coisa mais valiosa, mais verdadeira, mais incrível da sua vida, né? E tudo isso parte de um lugar de criar uma barreira de segurança,
né? E aí você me pergunta, Tuila, como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa coisa de repetições de padrões do subconsciente? Se é 90% das coisas que a gente faz está no subconsciente, 90% das coisas que a gente faz e atrai está no subconsciente. Primeiro, a gente fortalecer esse subconsciente com crenças mais empoderadoras, né? A gente faz isso com uma ferramenta chamada Theta Healing. A gente pega esse padrão de crença que você tenha, por exemplo, se eu tenho muito dinheiro, as pessoas vão roubar de mim. A gente limpa isso e substitui por uma crença que diz: você pode sim estar seguro com muito dinheiro, né? Isso é lá na sua memória celular, porque muitas vezes esse padrão nem é seu, ele vem da sua família, ele vem da sua ancestralidade, ele vem da sua sociedade e muitas vezes vem do país que você nasce, né? E aí cabe a uma sessão ver isso, porque cada um é uma coisa diferente. Fortalecer o seu subconsciente com essas crenças que vão te fazer atrair e agir conforme elas e não mais com aquele outro padrão. E o segundo ponto é você buscar consciência, buscar estar mais presente com o que você faz, com o que você age, sabe? Sai do piloto automático, essa coisa de estar todo tempo reclamando. E como a gente está falando de relacionamentos, está reclamando, os homens são assim, as mulheres são assado, o mercado aí tá uma loucura, não existe ninguém. Sair desse padrão de repetir sempre as mesmas coisas, que é o piloto automático, e ir para um outro lugar, sabe? Se alimenta de conteúdos que vão te direcionar para esse novo padrão que você está escolhendo. Se alimenta de música, textos, livros, conteúdos digitais que vão te colocar nesse outro padrão. Se você só se alimenta daquela mesma coisa que mostra que estamos em crise, homens matam mulheres, eu não estou dizendo que isso não acontece, que a gente não deve estar de olho nisso e engajado para que isso mude, mas o fato é que você precisa às vezes ampliar o seu olhar para ver que tem muito mais do que isso, porque a gente acaba olhando para isso e só isso existe. Só existem pessoas assim, sabe? E é aquela coisa, você tá olhando para os vencedores, você tá olhando para aquelas pessoas que se encaixam com seus padrões de julgamento e tá dizendo só existem esses. E quando esses são tóxicos, são abusivos, sabe? Te invadem todos os seus limites, quebram todos os seus limites, você diz só existe gente assim. E é preciso escolher algumas outras coisas para observar que tem coisas diferentes, você criar pontos de referência diferentes, sabe? Com a questão do dinheiro, eu só tô olhando que o Brasil tá em crise, tá todo mundo em crise, tá todo mundo quebrando, provavelmente eu irei quebrar também. Se você virar um pouquinho o olho, você vai ver que tem outras pessoas em um outro tipo de realidade. Agora é preciso baixar os seus julgamentos para que você olhe para isso aqui e diga, uau, isso aqui também é possível para mim. Isso é o que a gente faz com as sessões de terapia, né? Com as barras, com o Theta Healing, com o Reiki. A gente vai trabalhando isso energeticamente. Tem outras ferramentas, mas eu estou falando das que eu utilizo. E também tragam isso para o dia a dia de vocês, né? Não só o dizer, mas o fazer. Entre o que você diz e o que você faz, tem um emaranhado de crenças, de tralha, de lixo energético que a gente precisa olhar para isso. E começar a se alimentar todos os dias de algo diferente vai começar a te ajudar a abrir portas de novas possibilidades, certo? Eu acho que aqui ficou claro o que eu vim passar para vocês. E aí, para terminar, eu vou fazer esse convite. A gente vai começar próximo mês a ter os pacotinhos de assinaturas.
Porque eu fico percebendo que as pessoas, elas não sabem muito como usar as ferramentas, usar a consciência no seu dia a dia, precisa de alguma coisa para fazê-las voltar para um padrão vibracional mais elevado. Porque a gente imagina, a gente está imerso de um mundo, de um mar de coisas que a gente acha que é a única verdade do mundo. A violência, a crise, né? Tudo isso a gente acha que só existe isso. É preciso a gente se alimentar de algumas coisas para sair desse padrão. Se a gente quer levar e começar a criar algo diferente disso, tá? Então, próximo mês eu vou começar a oferecer, se não me engano, são 3 pacotes de serviços que a gente vai estar alimentando o mês inteiro. Né? O primeiro é gratuito, é o nosso grupo lá do Telegram, que é o Alinhando com o Universo. A gente está lá também colocando áudio, colocando consciência, saindo desse padrão de vibração da loucura do dia a dia, né? É o nosso oásis em meio ao caos. Um segundo pacote, depois eu vou divulgar aqui, eu estou trazendo em primeira mão para vocês. O segundo pacote é o nosso clube de leitura. Leituras expansivas, a gente vai se encontrar para fazer alguma leitura, acompanhar um livro que vai trazer consciência, que vai trazer expansão, que vai trazer novos conhecimentos e expandir os nossos olhares. Né? Sempre livros de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, né? Para a gente trazer aí e rodar essa energia. Quem gosta aí de estudar, vamos junto, também gosto, pra gente estudar junto, né? Estudar sobre espiritualidade. E o terceiro é uma gama de coisas, né? São meditações, são videoaulas, são um pacote de leitura de tarô para trazer consciência para você. Depois eu vou colocar aqui direitinho. Então, já é uma oportunidade para você sair e se alimentar de outras coisas. Ah, Tuília, mas qual é a diferença de adquirir um pacote desse e assistir os vídeos no YouTube? Muitas vezes o vídeo do YouTube, ele vai de encontro com o que você está vivendo, mas não supre de fato aquele pontinho que você está precisando olhar, né? E nesse lugar que eu me ponho à frente, eu também me ponho a estar conectado à sua energia, a energia de quem está ali participando e trazer aquele pontinho que é o que você requer, né? Que é o que você requer para mudar. E às vezes não é muita coisa. Enfim, gente, falei demais. Vamos encerrando nossa live. Qualquer dúvida, comentário, fez sentido, não fez sentido, não entendi tal coisa, Tuília, me explica, pode comentar no vídeo, tá? Que aí, com certeza, eu vou responder você. Ou de forma privada, ou de forma aqui nos comentários mesmo, tá? Se fez sentido para você, se tem alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilha, tá? Compartilha, ajuda aí o algoritmo a me ajudar, trazendo mais pessoas para estarem presentes e conscientes das suas falas e ações, tá bom? Um beijo, um lindo dia para vocês e até o próximo momento.